Boa noite. Antes de meditarmos na Escritura, alguns avisos importantes. Primeiro, nós temos um grupo enorme, talvez não pareça, mas é de noivos na nossa igreja. E era o costume, por um tempo a gente não fez, mas é importante que a igreja conheça, né, e que esteja orando por aqueles que estão noivos. Eu vou dizer o nome e se você estiver aqui, você fica de pé, só para a igreja saber quem é você, certo? Então, pelos que eu já estou vendo aqui, tem o Felipe e a Daniela, né, que já são noivos e já pretendem casar em breve. Tem o Caio e a Érica, estão aí. Eu disse que ia apresentar, eles fugiram hoje, né? São espertos. Tem o Carlos Alberto e a Thaísa. Carlos Alberto está aí? Não, deve estar lá pelo Pará, mas vai casar já no ano que vem. O Levi e a Ariane. Nenhum noivo veio hoje? Ah, também, muito bem, Levi e a Ariane. A Ariane está lá atrás, né? Trabalhando. Temos o Ezequias e a Denísia. Olha aí, Denísia também está trabalhando, as mulheres servindo ao Senhor. Temos o Guilherme e a Valquíria. Aí está só a Valquíria, mas... Muito bem. E temos... São estes. Né? Eu esqueci algum? Não? Não esqueci. Ok. Então, esses, mas tem outros aí já se preparando, né, para o noivado. E o noivado é o quê? É a ideia de que o casamento está cada vez mais perto. O jovem crente, quando ele decide namorar, significa que os jovens crentes, quando decidem namorar, significa que eles já estão pensando no casamento. Né? Um crente, ele não namora se ele não tem pretensão de casar. Quando ele noiva, é porque ele marcou a data. Né? Ele já marcou a data do casamento. É assim que funciona. E depois do noivado, normalmente as coisas vão mais rápido. Então temos aí pelo menos 6, né, noivos. Vamos estar orando, porque eles estarão dando o segundo passo mais importante da vida. O primeiro foi a conversão, né, no nome do Senhor Jesus Cristo. E o segundo grande passo é o do matrimônio. É uma bênção o casamento. Vamos então estar orando por esses irmãos e por outros que, certamente, jovens, que seguindo o curso natural da vontade de Deus também estarão noivando, casando, exceto aqueles que foram escolhidos para o celibato, que existe, né? Existe. Às vezes, nem todos vão realmente se casar, isso está na Escritura e acontece. Mas, outro aviso, eu disse que eram 2. O segundo aviso é que ano que vem nós queremos ter uma atividade com os adolescentes. E a idade vai ser entre 13 a 15 anos. 13 a 15. Os adolescentes que já estão engajados na mocidade, não tem problema. Mas aqueles que ainda não foram engajados na mocidade, estão saindo do OANSE e ficam aí num limbo da idade sem saber o que fazer da vida. Nós queremos ter uma atividade para os adolescentes de 13 a 15, talvez até 16, se quiser. E depois vai participar da mocidade. Então, o que é que esse aviso serve para quê? Os pais que têm filhos dessa idade, eu vou ficar um pouco depois do culto aqui, venham aqui e a gente vai conversar alguns detalhes. Quem vai ficar à frente, né, desse departamento, desse momento, será um seminarista da nossa igreja também, que é o Bruno Quinto. Está aí ele? Olha aí, o Bruno Quinto é aquele que levantou a mão. Fica de pé, Bruno, para o povo ver todo mundo aí. Então, o Bruno é que vai ficar, tem estudado no CIBIM, está se preparando para o ministério, e ele aceitou esse desafio enorme de estar edificando adolescentes numa programação específica para adolescentes. Então, a gente vai conversar exatamente o quê? Horários e tudo mais. Então, depois do culto, hoje, aqui mesmo, né, a gente fica aqui, os pais, por gentileza, interessados, venham e a gente trabalha isso, ok? Mas, depois dos avisos, nós queremos meditar e investir tempo hoje à noite, pensando mais uma vez sobre a fé.
Nós estamos estudando a Epístola aos Hebreus, o capítulo 11 de Hebreus. O capítulo 11 é um capítulo extremamente conhecido, capítulo muito desafiador, e é um capítulo que nos mostra o caminho que nós devemos seguir no meio das adversidades e dos problemas. Lembrem-se, essa epístola foi escrita por um autor que nós não sabemos bem quem foi, mas certamente um pastor, e este pastor, ele endereçou essa epístola a crentes judeus que estavam correndo risco de morte por conta da sua fé no Senhor Jesus Cristo. E eles estavam pensando em se afastar de Jesus. Hoje nós não corremos risco de morte, mas talvez muitos aqui já foram tentados a se afastar do Senhor Jesus Cristo por causa das dificuldades inerentes à vida de um cristão. A vida de um cristão, de um servo de Deus, de uma serva do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes não é fácil, não é simples. Por quê? Porque nós temos que lutar contra os nossos próprios pecados e os pecados da sociedade. Mas não pense assim, então se a vida de um crente não é fácil, não é simples, é melhor não ser crente, pensando de uma maneira pragmática. Não. Se a vida de um crente no mundo de pecados não é fácil e nem é simples, pior é a vida daqueles que não têm Jesus. Muito pior. Nós temos Jesus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Pai a nosso favor. Nós podemos ter fé de que o Senhor vai cuidar de nós. Aqueles que não têm Jesus, eles não têm nada disso. Então eles estão soltos no mundo, cheio de pecado, com seus próprios pecados, para resolver suas questões meio que sozinhos, porque eles não têm nenhuma certeza ou garantia de que Deus é por eles. Qual é a nossa garantia? O Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. O Espírito Santo é o selo de Deus nas nossas vidas, que confirma a nossa salvação dia após dia, ilumina, o Espírito Santo de Deus ilumina a nossa mente para compreender as verdades da palavra de Deus e viver tais verdades na prática. Então nós temos muitas bênçãos. Este capítulo 11 todo trata sobre fé. E hoje nós queremos finalizar esse capítulo observando o tema de que pela fé nós vencemos a incredulidade. É pela fé, irmãos, que nós vamos vencer as incredulidades da nossa vida e conseguiremos transpor barreiras extremamente difíceis somente pela fé. Se não for pela fé, realmente é muito difícil. Se não há fé, não vai haver superação. Se não há fé, não vão haver as bênçãos de Deus nas nossas vidas. O crente sem fé, ele é desanimado, ele é triste, mesmo tendo muitas bênçãos espirituais, ele não é motivado, ele não batalha, ele não vai atrás das coisas que Deus tem para ele, porque ele não crê. E a fé não é uma emoção. Confundimos muito isso. Fé não é emoção, fé é uma atitude, é uma certeza de que certas coisas vão acontecer, mesmo quando nós não estamos vendo estas coisas. E esta fé, ela é exercitada a partir da Bíblia. Se você não lê a Bíblia, fica difícil viver pela fé, porque a Bíblia possui muitas instruções, ordens de Deus, que são esquisitas às vezes, e que elas só serão realizadas, cumpridas nas nossas vidas, se nós crermos. Se Deus diz que é para ser assim, então o Senhor vai à nossa frente, como lemos, né? Vai conquistar as nossas batalhas. Por exemplo, esses jovens que estão noivos para casar, estão realizando a vontade de Deus. Certamente, o casamento é a vontade do Senhor na vida de jovens crentes. Logo, haverão dificuldades, haverão barreiras, haverão situações difíceis, certamente. Mas pela fé, se estamos fazendo a vontade de Deus, o Senhor vai garantir, fortalecer, vai fazer valer, vai cuidar de todas as situações. Esses irmãos estavam quase deixando Jesus. Esses irmãos aqui da Epístola aos Hebreus. Pode alguém deixar Jesus? Não pode, né? Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, um crente jamais abandona Jesus, jamais nega Jesus. Mas aqui, de uma maneira muito prática,
Esses irmãos estavam com medo de morrer. E nós queremos observar hoje que pela fé vencemos a incredulidade. Nós vamos observar o capítulo 11 de Hebreus, do verso 30 ao 40, mas não vamos ler o texto todo de uma vez, vamos ler parte por parte. E queremos ver 3 grandes verdades que observamos nesses 11 versículos. A primeira verdade é que pela fé grandes feitos são realizados. Lembre-se disso. Pela fé, grandes feitos são realizados. Antes de ler esses versículos, é importante lembrar dos exemplos de fé que nós já observamos nesse capítulo. Vimos antes do dilúvio Abel, que teve fé oferecendo um sacrifício que agradava a Deus, e o Senhor se agradou da vida dele. Temos Enoque, que pela fé andou com Deus, ou seja, só fez o que Deus queria, pecador, mas só fez aquilo que Deus gostava, e Deus o trasladou. Temos Noé, que serviu a Deus numa obra monumental, impensável de alguém fazer naquela época, mas aquele homem chamado Noé caiu nas graças de Deus, porque ele amava o Senhor, e pela fé ele obedeceu a Deus, mesmo sendo uma ordem difícil de cumprir. Deus, irmãos, tem ordens difíceis para as nossas vidas. Por exemplo, fazer um discípulo para Jesus é difícil. É difícil. Ensinar a Bíblia para alguém, prepará-la para que ela fique firme e consiga pregar o Evangelho e discipular outras pessoas, é algo difícil. Só vamos conseguir pela fé. Então, esses homens aqui, antes do dilúvio, viveram em fé. Muitos outros também. Mas o autor está dando alguns modelos. Qual o objetivo de apresentar esses modelos de fé? É mostrar para os crentes aqui da Epístola aos Hebreus que se eles tiverem fé, eles realizarão a vontade de Deus e realizarão feitos incríveis, mas é pela fé. Crendo. Tudo isso aqui, tanto Abel como Enoque como Noé, eles não tiveram uma fé como muitos demonstram por aí, irracional, uma fé louca, uma fé maluca, não foi assim. A fé que eles tiveram foi na revelação que Deus deu para eles. A fé que eles tiveram foi na mensagem que Deus deu. Por exemplo, Noé. Noé recebeu uma revelação direta de Deus para construir um barco, uma arca, um barco enorme, porque viria um dilúvio, e ele creu. Hoje não é diferente. Está aqui a revelação de Deus. Ele deixou para nós a Bíblia Sagrada. Você lê todo dia. E você deve crer no que você está lendo. Se você crer e viver, certamente você vai perceber o quanto Deus é maravilhoso. Você vai ser um crente motivado, feliz, mesmo no meio das dificuldades. Por quê? Porque você vive pela fé no Senhor e na palavra que Deus deixou. Não é uma fé irracional, maluca, de uma coisa que você sentiu. Eu senti um desejo, uma vontade que eu tenho que ir de joelho até a Bolívia. Tem sentido. Percebe? Não tem sentido, não é isso que se está falando aqui. Mas é uma fé naquilo que o Senhor revelou na Bíblia Sagrada. Depois, o autor da epístola, de uma maneira muito sistemática e coerente, falou dos patriarcas. Falou da fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó nas promessas de Deus. Promessas, que promessas? Promessas de uma terra, promessa de uma descendência e a promessa do descendente, o Messias que viria salvar alguns a partir do seu sacrifício. José também teve esta mesma fé nas promessas, mas além destes, ele teve uma fé na própria ressurreição. Tanto que José pediu para que seus ossos fossem levados do Egito para a terra de Canaã, porque ele cria que Deus visitaria o povo de Israel e os ossos dele deveriam estar lá. Eles não sabiam tudo sobre a ressurreição, como nós temos hoje, bem explicado como será essa ressurreição, mas eles já tinham entendimento que ressuscitariam no último dia e estariam com o Senhor. Então José, nesse entendimento dele, pediu, leve meus ossos lá para Canaã. Todos esses viveram pela fé. E vimos, domingo passado, em Êxodo, a fé de Moisés. Moisés que amou mais os galardões celestiais, os tesouros celestiais, a recompensa que Deus dá, amou mais tudo isso do que os tesouros do Egito, do que uma vida como um príncipe, talvez até
um faraó. Deixou tudo isso de lado, que seria o ápice da riqueza no mundo daquela época, para viver uma fé que agrada ao Senhor. Então, irmãos, mediante tudo isso, nós chegamos no verso 30. Olha Hebreus 11:30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. E aqui ele saiu do êxodo e foi para o período da conquista, a conquista da terra prometida. Moisés não pôde efetivar esta conquista, mas Josué sim, ele foi um general que foi escolhido pelo Senhor para substituir Moisés. E esse é um evento emblemático que o autor de Hebreus mostra, a derrubada das muralhas de Jericó. E como é que elas foram derrubadas? Houveram catapultas lançando bolas de fogo para derrubar as muralhas de Jericó? Houve uma grande engenharia ou algo nesse sentido? Certamente não. Nós sabemos que o método é até engraçado. O povo de Israel circulou as muralhas de Jericó durante 6 dias. No 7º dia circulou 7 vezes. E então os sacerdotes tocaram as trombetas. Foi o que aconteceu? A muralha caiu. A ciência moderna rejeita esses relatos, porque diz que é mito. Por quê? Porque a razão humana não explica. Se a razão humana não explica, não é verdade. Não, mas não significa. Só porque eu não sei explicar, significa que não aconteceu? De modo nenhum. É exatamente o poder de Deus, o milagre do Senhor. Isso foi pela fé. E como foi esta fé? É um negócio esquisito. Como é que derruba a muralha rodando ela 6 vezes? Todo dia rodava uma vez ao redor da cidade. No 7º dia, 7 vezes, tocou as trombetas, os sacerdotes tocaram as trombetas, a muralha caiu. Mas, mesmo que seja um método estranho, só teve validade porque foi Deus quem falou. Foi Deus quem disse: olha, Josué, faça assim. A fé do crente não é num sentimento, não é numa emoção, não é num pensamento. Eu acho, eu entendo que Deus agora disse que eu vou ter que me mudar lá para Bangladesh. Eu tenho fé, eu creio no Senhor, vou morar lá. Como é isso? Não está na Escritura. Você pode até ir, não tem problema. Agora, dizer que isso é viver pela fé é outra história. Entenda, a fé que nós percebemos no capítulo 11 e que estamos vendo aqui em toda a Bíblia, é uma fé que remete a crer no que Deus revelou, especificamente. Não é algo no que eu acho, no que eu sinto. O que Deus revelou especificamente, é nisso que eu tenho que crer. É nisto que eu exercito a minha fé. Para esses irmãos aqui da Epístola aos Hebreus, eu não posso deixar Jesus, porque eu estou correndo o risco de morrer. Pela fé, vou permanecer firme em Cristo e o Senhor vai cuidar da minha vida. Se é para morrer, vou morrer. Se é para viver, vou viver. Mas com Cristo. Ou morro com Cristo, ou vivo com Cristo. O importante é estar com Jesus. Esta é a fé. Por quê? Porque está revelado na Bíblia essa verdade. Não é nada novo. O autor aos Hebreus está argumentando e mostrando, olha, quantos exemplos de fé no Antigo Testamento. Ou seja, não é nada novo. Todo crente no Senhor Jesus tem que viver pela fé no Senhor, fé na revelação específica de Deus. E exercitando isso diariamente, você, mesmo no meio de uma circunstância difícil, você vai ser um crente extremamente abençoado. Você vai olhar para Deus com outros olhos. Você vai orar de outra forma. Você vai ver a Bíblia noutra perspectiva. A perspectiva dos que vivem pela fé. E aí sua atitude muda. Você não vai ser mais aquele crente frio, apático. Alguns diziam assim, não, mas eu sou assim, porque lá na igreja não tem uma bateria, né? Tivesse uma bateria, um instrumento bom e tudo, umas caixas maiores, a nossa é tão pequenininha, né? Umas caixas maiores, aí o culto era mais animado, aí é mais fervor. É não, irmãos. A igreja pode chegar a viver momentos em que ela não vai ter nem microfone. E aí, deixa de ser igreja? Não é verdade? Hoje temos muitos instrumentistas, pode chegar um tempo de perseguição que nem tenha quem toque. Seja só as nossas vozes mesmo. A igreja de Roma, quando estava firme no Senhor Jesus Cristo, vivia nas catacumbas de Roma. Eram 5 andares subterrâneos, escondidos da perseguição do Império Romano. Entende? Sem conforto, num ambiente esquisito, sombrio e adorando a Deus ali.
Então, não precisamos de todos esses instrumentos e aparatos que temos aqui. São úteis, mas não é isso que faz a igreja. Perceba bem, não é isso que faz a igreja, mas os crentes que vivem pela fé. Mas também nesse contexto da conquista e da derrubada das muralhas de Jericó, olha o verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Raabe, uma prostituta que vivia em Jericó. As muralhas de Jericó eram enormes. Em cima das muralhas existiam casas. Pessoas moravam nestas casas em cima das muralhas. A gente pensa em muro, né, uma filetinha de tijolo, né? Mas lá eram muralhas, eram enormes. Então haviam casas, residências em cima dessas muralhas. Lá estava Raabe e ela acolheu os espias. Parece esquisito, né? Você lê esse relato só porque ela escondeu 2 espiões de Israel que iriam invadir Jericó. Ela foi salva. Esquisito, né? Pela fé, como é que as obras apresentam a salvação de Raabe? Mas olhe lá em Josué, capítulo 2, verso 8. Josué 2, 8, diz assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse, isso aqui é Raabe: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Olha, ela já sabia, ela já ouviu, não sei como, mas ela já ouviu que Deus entregou a terra de Canaã e Jericó para o povo de Israel. E nesse momento ela já estava desenvolvendo uma fé no Senhor, porque ela creu, ela já estava crendo. Olha, eu sei que Deus entregou essa terra na mão de vocês. Eu sei que o povo está desmaiado. Desmaiado é de medo, é aterrorizado, porque o Deus de Israel está chegando, né, junto com seu povo, para tomar toda aquela terra de Canaã. Então ela ficou preocupada e ela temeu. E foi nesse temor que Raabe arrepende-se dos seus pecados e crê na mensagem do descendente. Ah, mas a Bíblia não fala exatamente isso. É verdade, não fala exatamente isso. Mas olha o que diz ainda no verso 10. Josué 2:10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então ela está demonstrando aqui que está abandonando todos os deuses que ela tinha e está crendo: o Senhor é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Não tem outro Deus. O texto não é explícito, como também não foi na conversão de Jetro, lá em Êxodo 18. Mas o fato é que, junto com a mensagem do Êxodo, da abertura do Mar Vermelho, da vitória contra os reis ali de Canaã, certamente vinha a mensagem da Páscoa. Certamente vinha a mensagem do Cordeiro sacrificado, que apontava para o Salvador, o descendente da mulher, o Messias prometido. E então Raabe creu. Tiago confirma essa verdade. Olha lá em Tiago, capítulo 2, verso 25. A epístola de Tiago, capítulo 2, verso 25, diz assim: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A ideia aqui é que Raabe foi salva somente pela fé no Senhor Jesus Cristo, embora ela não soubesse que o nome do Salvador era Jesus. Mas ela demonstrou essa fé através de obras. Toda pessoa que é salva em Cristo demonstra sua salvação por meio de obras. Não existe crente salvo, obviamente, redundância aqui, que não tenha obras. Lembre-se disso. Ah, eu creio em Jesus. Ah, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Isso não existe. Não existe. Ah, eu creio em Jesus, mas negócio de oração não é comigo, não. Eu creio em Jesus. Ah, mas negócio de igreja também não é muito meu forte. Aí você diz: bem, o que é que você está fazendo aqui, né? É necessário crer em Jesus.
Crente em Jesus gosta de Bíblia, oração e igreja. Não é obrigado a gostar. Nenhum crente em Jesus é obrigado a gostar. Por quê? Porque a conversão é sobrenatural. Deus implanta em nós a alegria da salvação, o gosto pelas coisas de Deus, o amor pelo Senhor. Ele implanta isso em nós. Então nós vamos querer estas coisas. Tudo bem que durante a nossa vida existem altos e baixos. Momentos em que ficamos mais desanimados, momentos que nos fortalecemos mais, por vários fatores. Pode ser fatores de crises de saúde, de crises financeiras, de várias situações. Esses irmãos aqui da Epístola aos Hebreus estavam passando por um momento de crise. Uma crise terrível. Mas, por isso, estavam sendo fortalecidos aqui pelo autor da Epístola. Então, devemos compreender que a fé, ela se expressa em obras. É isso que está sendo dito em Tiago 2, 25 e 26. Raabe creu no Senhor, foi salva, né? Entendendo o sacrifício do descendente no futuro, que haveria de acontecer. No entanto, ela expressou, consequentemente, ela expressou a sua fé, escondendo os espiões de Israel e demonstrando que agora ela cria no Senhor, o Deus de Israel. Ela foi honrada sendo a tataravó de Davi. Lá em Mateus 1, verso 5 diz: Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Então veja, Davi, que é o protótipo do Messias no Antigo Testamento, aquele que apontava para o Messias que viria. Quem foi a tataravó de Davi? Raabe, uma prostituta que se converteu no momento da tomada lá da cidade de Jericó. E tudo aquilo foi pela fé. Pela fé, Raabe, ela creu no Senhor e ela foi aceita dentro do povo de Deus. Olha ainda Hebreus capítulo 11, verso 32. Vamos ver aqui que o autor chega num ponto que diz, olha, não tem mais como falar de tantos exemplos, são muitos exemplos. Olha o verso 32. E que direi mais? E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Grandes feitos aqui, conquistas enormes foram feitas aqui, toda a história de Israel atesta isso, tudo foi pela fé. Entenda isso. Se não houver fé no Senhor, não sai do canto, não progride, não avança, não conhece Deus, não vive segundo a vontade de Deus. E toda fé, todo elemento de fé na nossa vida, vão ter momentos de desafios, onde você vai duvidar. Mas será que é assim mesmo? Mas a Bíblia diz, mas será que é assim mesmo? E você tem que crer no que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que o esposo tem que amar a esposa, pela fé ele vai amar a sua esposa. Se diz na Bíblia que a esposa tem que ser submissa ao seu marido, pela fé ela vai ser submissa ao seu marido. Está na Bíblia. Ah, mas eu acho que não é bem assim, pastor. É bonito na Bíblia, mas na prática é diferente. Bem, irmão, então você não crê. Você não crê na revelação de Deus. Você não crê que o método de Deus funciona. O problema está aí. O problema não é a Bíblia, o problema não é Deus, o problema é você crer que o que Deus diz é verdade e mais, uma verdade que funciona. Então, vamos ver alguns desses elementos que foram apontados aqui. Antes, é importante destacar que nós observamos modelos de fé antes do dilúvio, no período do dilúvio, no período patriarcal pós-dilúvio, no êxodo, no período da conquista. Mas houve um silêncio aqui. No período dos 40 anos em que Israel esteve vagando no deserto, não há relato de exemplos de fé, porque foi um período de grande incredulidade. Quando o povo ficou vagando no deserto,
Porque não tiveram fé para entrar na terra prometida, a terra de Canaã, lá em Números capítulo 14. Mas olhe ainda em Hebreus 11, 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos. Josué subjugou muitos reinos, os juízes crentes subjugaram muitos reinos. Olhe ainda, Hebreus 11, 33, praticaram a justiça. Samuel foi um homem de Deus que praticou a justiça, o profeta Samuel. Os juízes também praticaram a justiça. Olhe ainda, Hebreus 11, 33, obtiveram promessas. Todos os israelitas que viveram pela fé receberam promessas. Por exemplo, a terra de Canaã, receberam a terra de Canaã, mesmo na sua incredulidade, mesmo uma primeira geração não crendo, uma segunda geração entrou na terra prometida, mesmo eles permitindo que alguns cananeus vivessem ali, o que não era para ter deixado, mas ainda assim Deus deu toda aquela terra para eles. Obtiveram muitas e grandes promessas. Mas ainda no verso 33, fecharam a boca de leões. Isso te lembra quem? Daniel. Quem foi na Bíblia que fechou a boca de leões? Você poderia falar de Sansão, né, que também matou alguns leões por ali. Davi, que mesmo sendo muito novo, também acabou matando um leão e um urso. Mas o grande exemplo de quem fechou a boca dos leões foi Daniel. Olhe lá, Daniel 6,10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. Dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Nós lembramos dessa história, né? Os colegas de governo de Daniel, que não eram muito colegas assim, prepararam um esquema para matar Daniel, porque tinham inveja, né, do progresso de Daniel diante do rei Dario naquele instante. Então eles fizeram Dario assinar um decreto onde por 1 mês deveria se pedir tudo ao rei, como se o rei fosse um deus, uma divindade. Daniel soube, pois quando soube que a escritura estava assinada, ele foi orar. Quarta-feira, 7h30, culto de oração. Sabe o que é que passa muitas vezes na mente de muitos crentes? Não vale a pena ir ao culto de oração. Estou cansado. Cheguei do trabalho agora. Vou descansar. Vou para casa. E não investe tempo da sua vida no culto de oração. Sabe por quê? Eu sei que cada um vai ter sua desculpa. E eu sei que tem aqueles que realmente estudam na quarta noite, e isso é até compreensível. Mas sabe por que muitos não vêm? Porque não creem que a oração resolve muitas situações. Não creem nisso. Não creem. Então não acham significativo vir ao culto de oração, orar com a igreja, suplicar o favor de Deus. Eu sei que eu não quero colocar um fardo pesado sobre nós aqui. Eu sei que alguns não vêm porque realmente estão trabalhando, situações difíceis e não dá. Mas tem os que dá. E às vezes não chegamos para orar na quarta por quê? Cansaço ou outras coisas. Daniel estava correndo risco de quê? Morte. Ele ia morrer, mas ele não deixou o seu momento de oração de lado. Você percebe o quanto era importante a oração para Daniel? Entende isso? Pela fé, ele fechou a boca dos leões. A história de Daniel 6 é a história da cova dos leões. Mas, na verdade, deveria ser a história sobre oração. Um homem que valorizou o seu momento de oração com Deus mais do que a sua própria vida. Entende isso? Então, não é só vir para o culto de oração, eu não vou porque eu não acho que não compensa. Estou muito cansado, são muitas atividades. É você e Deus. Você vai tomar a sua decisão. Mas lembre-se disso. Os que vivem pela fé valorizam a oração. E não vem só no culto de oração. Eu vou marcar um dia de oração com irmãos da igreja que eu tenho mais afinidade. Né? Vou marcar lá em casa para a gente ter outro dia de oração. Mas eu quero também vir para a oração de missões. Eu quero ter um momento de oração na minha casa também. E termos, e nos motivarmos e nos estimularmos a orar.
Porque isso é pela fé. Se você não ora, irmão, como é que você tem um relacionamento com Deus? Como é que você experimenta essa vida de fé com o Senhor, com a palavra? Você não conhece Deus. Você está longe de um convívio com o Senhor se você não tem vida de oração. E não depende de mim. Eu posso até orar por você, mas não depende só de mim. Depende de você querer orar. E é tão simples em um sentido, né? Mas às vezes tão difícil em outros momentos. Daniel, pela fé, fechou a boca dos leões, porque priorizou seu momento de oração com Deus. Olha agora Hebreus capítulo 11, verso 34. Extinguiram a violência do fogo. Quem é que vem na sua cabeça que extinguiu a violência do fogo? Isso, eu ouvi o murmúrio. Sadraque, Mesaque e Abednego, não é verdade? Eles foram compelidos a adorar uma divindade babilônica, mas eles escolheram a morte do que a morte no fogo, na fornalha ardente, do que se prostrar a uma divindade. Olha a seriedade desses homens, homens que viveram pela fé. Lá em Daniel 3,17 diz, eles dizendo para o rei Nabucodonosor: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das mãos e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Este é o que vive pela fé, não troca Deus por nada. Este capítulo de Hebreus 11 foi escrito exatamente para passar essa mensagem. Os que vivem pela fé não trocam o Senhor por nada, não trocam o seu culto a Deus por nada, o seu momento de oração por nada. A leitura da palavra sagrada está em primeiro lugar nas nossas vidas. Sobrando tempo, aí vem o lazer e outras coisas. Vem o trabalho, responsabilidades e lazer, mas primeiro as coisas do Senhor. Isso é uma atitude de quem vive pela fé. Ah, mas eu não quero viver dessa forma. É uma escolha sua. Deus te deu liberdade. Mas lembre-se disso, você nunca vai compreender a majestade, o poder, a grandeza e a maravilha do que é viver com Deus, se você não vive pela fé. Você ainda está numa fase de religioso, como muitos evangélicos aí afora, que se satisfazem só com um momento ali, num domingo, na convivência da igreja, rapidinho e pronto. Isso é muito pouco. Se você não ler sua Bíblia em casa e orar, você está muito longe do que Deus espera de você. Ah, pastor, isso é sua opinião. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se você duvida de mim, aqui. Eu duvidei. Fui ler a Bíblia. Quebrei a cara. Percebi que é realmente como a Bíblia diz. E tem que viver como a Escritura do Senhor diz. Será que eu serei feliz se eu seguir a Escritura? Eu testei. E, irmãos, realmente é incomparavelmente melhor ser crente no Senhor Jesus do que viver na destruição de pecado das pessoas que estão fora da igreja de Jesus. Não tem comparação à bênção que nós temos, à vida maravilhosa que nós temos, mesmo pecadores. Mas não tem comparação o que Deus nos deu em relação às coisas valiosas, né, deste século. Escaparam ao fio da espada, né? Nós temos o exemplo aqui daqueles que escaparam ao fio da espada, em Hebreus 11:34. Temos o exemplo de Davi, que escapou da perseguição de Saul, Elias, que escapou da morte nas mãos de Jezabel. Ainda em Hebreus 11:34, da fraqueza tiraram forças. Um grande exemplo de alguém que da fraqueza tirou forças foi Sansão. Sansão foi um juiz que pecou bastante na prostituição, em bebedeiras e quebrou seus votos de nazireado. A última etapa de quebra total dos seus votos foi o raspar sua cabeça. E então ele perdeu ali a bênção do Espírito Santo na vida dele, que era sua força. Mas no momento de extrema humilhação, Sansão, ele ora a Deus. Lá em Juízes 16, verso 28, diz: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos.
E talvez você ache que é uma atitude muito egoísta, mas na verdade, Sansão aqui ele ia cumprir o ministério que ele tinha. O ministério de um juiz naquele período era pôr o povo em ordem, no sentido de servir a Deus, adorar o Senhor e expulsar os povos vizinhos que estavam em guerra com aquela tribo de Israel. Matando os filisteus, ele ia cumprir a sua missão, que ele não o fez durante a sua vida. Então Deus deu força a Sansão e da sua fraqueza retirou forças. Mas tem muitos outros exemplos no Antigo Testamento sobre isto. Ainda em Hebreus 11:34, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Vários reis de Israel fiéis a Deus fizeram isso. Ezequias, Josafá, Uzias e outros. E por fim, nessa parte, Hebreus 11:35, a primeira parte do versículo diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E aqui temos duas mulheres que ficaram muito conhecidas no Antigo Testamento porque obtiveram seus filhos mortos. Uma foi a viúva de Sarepta e a outra foi a Sunamita. Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta e a Sunamita também teve o seu filho curado, foi ressuscitado pelo profeta Eliseu. Então, foram grandes feitos realizados no Antigo Testamento pela fé. Irmãos, tudo isso, as crianças estudam todas essas histórias na escola bíblica dominical, estudam também no OANSE muitas dessas histórias, estudam no culto agora à noite, elas estão estudando num currículo de escola dominical, nas pregações para elas agora à noite. Por quê? Para que elas desenvolvam fé, para que elas desenvolvam fé no Senhor, na palavra do Senhor, porque isso alicerça a nossa vida. Esses homens e mulheres que realizaram grandes feitos, não é porque eles eram fortes ou bons ou capazes, mas foi pela fé. Mas uma segunda lição que nós tiramos desses versículos é que pela fé grandes sofrimentos são suportados. Os primeiros versículos, até o verso 35, do 30 ao 35, nos mostram grandes vitórias. Mas a fé também se expressa no suportar grandes dificuldades. Então a fé, ela se apresenta nesses dois momentos da vida do ser humano, para obter grandes vitórias, mas também para passar por grandes dificuldades. Olha Hebreus 11:35, né? A segunda parte. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Então eles estavam esperando uma ressurreição superior, foram torturados, foram maltratados, mas permaneceram firmes pela fé. Olha o verso 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Muitos profetas suportaram prisões, foram algemados, foram maltratados, lançados em cisternas com lama. Por quê? Porque pregaram a mensagem do Senhor, crendo que receberiam seus galardões na eternidade. Lá em 2 Crônicas 18:23 diz assim: então Zedequias, filho de Kenaná, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Micaías profetizou algo que o rei não gostou. Micaías profetizou que o reino seria destruído, invadido por causa da incredulidade da nação de Israel. O rei não gostou. E este falso profeta, Zedequias, obviamente seguiu a orientação do rei, bajulou o rei e deu um tapa no profeta de Deus. E Micaías só respondeu assim: olha, você vai ver quando você tiver que se esconder, fugindo dos estrangeiros que virão destruir Israel. Muitos suportaram provas de escárnios, açoites, algemas e violência. Irmãos, louvado seja Deus, que hoje nós não precisamos suportar essas coisas. Mas pode chegar o dia, ainda na nossa geração, em que haveremos de suportar perseguição pelo Evangelho. Recebemos as coisas boas de Deus, não vamos também receber as más? Não é que Deus é mau, mas é que Deus sim orienta e permite que certas coisas ruins cheguem a nós. Por quê? Não sei, mas pelo menos tem uma noção do que a Bíblia nos diz, para a glória do nome de Deus. Pela fé,
temos que aprender a suportar as dificuldades. Vivemos num mundo caído no pecado. Não é só alegria, não é só flores, existem os sofrimentos. Os que vivem pela fé enfrentam bem estes sofrimentos. Ainda no verso 37, foram apedrejados. Nabote era um servo de Deus. Em um dado momento, Acabe, o rei de Israel, queria a vinha de Nabote, que ficava colada no palácio. Ele foi lá e Nabote não quis vender. Acabe ficou muito triste, chegou choroso, e sua mulher Jezabel chegou e disse: tu não é rei para tomar a vinha desse homem? Fique aí, eu vou resolver. E Jezabel foi lá e resolveu, arranjou testemunhas falsas contra Nabote, e Nabote foi apedrejado injustamente. Um servo de Deus, um crente de Israel ali. Muitos foram pela fé provados, cerrados pelo meio, verso 37. Tem uma tradição que fala da morte do profeta Isaías. Não está na Bíblia, mas é uma tradição rabínica que diz que Isaías foi colocado dentro de um tronco de árvore oco e foi cerrado pelo meio e morto. Talvez aqui o autor de Hebreus se refira ao profeta Isaías. Ainda em Hebreus 11:37, e mortos a fio de espada. Muitos profetas do Senhor foram mortos por Jezabel no Antigo Testamento. Em 1 Reis 19:10 diz assim: ele respondeu, Elias, falando com Deus: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Alguns escondiam os profetas de Deus, né, não eram sepulcros, mas eram buracos na terra ou em cavernas, escondidos ali para não serem mortos por Jezabel. E em Hebreus 11:37 ainda diz assim: andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes que viveram pela fé. Hoje, pela graça de Deus, não precisamos passar por isso. Até agora. Mas certamente todos nós temos dificuldades, problemas e sofrimentos. E como enfrentá-los? Como esses irmãos aqui que estavam sofrendo perseguição, risco de morte no primeiro século, enfrentariam essa perseguição? Pela fé, crendo no Senhor, crendo que o caminho de Jesus é melhor do que tudo. Estar com Cristo é melhor do que viver nesta terra. Se eu tenho que escolher viver ou estar com Jesus, é estar com Jesus. Quando você que é crente pensa assim, certamente você vai servir o Senhor de forma bem melhor. Você vai entender o projeto da igreja de Deus aqui na terra. Você vai perceber que não é só entretenimento. Você vai perceber que não é só para podermos angariar recursos ou para preencher o sentimento religioso das pessoas. Não é só isso. É uma obra. É o trabalho de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. No dia que você se desanimar com a igreja, lembre-se disso. A igreja é composta por pecadores, todos nós, mas ela é o corpo de Cristo. É a noiva do Cordeiro. É a igreja. Não podemos desistir jamais da igreja, a obra do Senhor, porque ela é do Senhor. Entendem isso? Mas só pensa assim quem vive pela fé. Então, aqueles que vivem pela fé, eles suportam grandes sofrimentos, realizam grandes obras e suportam grandes sofrimentos. Lembre-se disso. Por fim, saiba que hoje, a terceira lição, nós temos as melhores condições de viver pela fé. Hoje, nós temos melhores condições do que aqueles que viveram no Antigo Testamento. Por quê? Porque eles viram as promessas de longe, não viram o cumprimento dessas promessas. E tiveram fé. Nós já vimos boa parte, grande parte, do cumprimento das promessas. O Senhor Jesus, o Messias prometido, ele veio ao mundo. Em breve, terça-feira, estaremos cantando no meio de um shopping center a maravilha do que é Jesus ter chegado ao mundo. Nós não vimos
com os nossos olhos, mas pela fé na Escritura, entendemos que o Salvador chegou, prometido há séculos e séculos atrás, ele chegou. Ele teve um ministério aqui na terra, ele proclamou a mensagem de salvação, foi morto pelos homens, mas ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, está lá, governando todas as coisas, recebendo esse culto, e em breve voltará. Por isso, nós recebemos o cumprimento parcial dessas promessas. Jesus veio. Mas o que é que está faltando? A nossa salvação nós temos. Não porque somos bons, nem porque somos batistas, mas pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus. Mas está faltando a consumação dessa salvação. Quando? Quando não mais pecarmos. Quando? Quando Jesus voltar, ou quando nós morrermos e formos para o momento da ressurreição, viver com Deus, no novo céu e nova terra, por toda a eternidade, com um corpo, mas um corpo melhor do que esse. Um corpo semelhante ao de Cristo quando ele ressuscitou. Nesta terra. Só que não é uma terra como essa, é melhor do que esta. Porque essa está corrompida pelos pecados. Então ainda falta se consumar algumas promessas. Falta a consumação de parte dessas promessas, mas muita coisa já aconteceu. Nesse sentido, nós somos muito mais abençoados, temos muito mais elementos, temos a palavra de Deus completa à nossa disposição para consulta e leitura na hora que precisarmos, para fortalecer a nossa fé. Olhe lá Hebreus 11:39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Os crentes do Antigo Testamento, para serem aperfeiçoados, precisavam de nós, daquilo que nós testemunhamos e observamos. Nós, na verdade, não observamos com os nossos olhos, mas pela Escritura entendemos que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus. E nesse sentido, nós estamos em uma melhor condição de viver pela fé. Temos mais revelação de Deus, temos cumprimento dessas promessas. Hoje temos muito mais condição. O Espírito Santo habita em nós, diferente do Antigo Testamento. Hoje podemos viver em fé, crendo que o Senhor nos sustenta nos momentos mais difíceis de nossa vida. Olha lá em 1 Pedro 1, verso 10, fala um pouco dessa questão dos profetas no Antigo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. Diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Veja, ó, eles tinham conhecimento da salvação. Eles profetizaram sobre a salvação. Eles apresentaram esta salvação, mas eles não tinham o Salvador. O que é que eles tinham? O cordeiro que era sacrificado lá no templo, lá no tabernáculo, depois no templo. Essa era a imagem que eles tinham do Salvador. Era a representação daquele que viria sofrer numa cruz para livrar o homem da condenação dos seus pecados. Verso 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então, eles tinham um entendimento de que viria o Messias, de que viria o Salvador, dos sofrimentos de Cristo, só que eles não tinham a concretização disso. Nós temos. Por isso somos mais abençoados. Temos mais elementos para fortalecer a nossa fé. Se eles viveram grandes obras, se eles suportaram grandes dificuldades, muito mais nós hoje podemos fazer. Tanto com grandes obras, como também suportando grandes dificuldades. Agora, lembrando, não é uma coisa que vem na sua cabeça, não é um sonho, não é uma emoção, não é um desejo, não é isso. Fé não tem a ver com isso. Tem a ver com o que você vê na Bíblia, lê na Escritura e vive na sua vida. Quantas doutrinas observamos na palavra e dizemos: Senhor, como eu vou conseguir fazer isso? Como eu vou vencer determinado pecado? Como eu vou conseguir viver em fidelidade nesta área? Não consigo. Pela fé você consegue sim. Basta crer no Senhor, que tem poder para mudar a sua vida, o seu pensamento, lhe fortalecer, lhe direcionar
o caminho. Lições importantes sobre esses homens e mulheres de fé. Há algumas aplicações. Primeiro, a lista desses heróis de fé mostra pessoas que não eram perfeitas. Esses heróis da fé, homens de fé, eles não eram perfeitos. Abraão mentiu. Abraão teve outra mulher. Davi, que é colocado aqui como um herói de fé, cometeu pecados terríveis, adúltero, homicida. Então, todos eles pecaram. Alguns pecados difíceis, que nós hoje abominamos, e são pecados terríveis mesmo, como a Bíblia diz. Então, você não precisa ser perfeito para ser um homem, uma mulher de fé. Entenda isso. Eu nunca vou conseguir viver neste tipo de fé. De modo nenhum. Pelo contrário. Busque ao Senhor, creia, peça ao Senhor para viver em fé. Todos eles foram pecadores. Pecadores sim, mas homens e mulheres de fé. Não desista, não desanime porque você pecou ou cometeu determinado pecado ali ou acolá. Arrependa-se, peça perdão a Deus, confesse o seu pecado e continue na sua carreira, no seu ministério de um homem ou uma mulher que vive pela fé. Boa parte desses heróis da fé são desconhecidos. Há um trecho que diz, falta tempo para falar dos profetas. Então, falta tempo de falar de todos os profetas. Alguns nem foram mencionados. Foram mencionados só os mais emblemáticos. Muitos desses outros heróis foram desconhecidos. E não precisamos ser conhecidos para ser homens e mulheres de fé. A fé destes homens e mulheres não era um salto no escuro. Não era um esforço que eles fizeram para acreditar em algo sem lógica, sem razão, algo falso. Não era uma fé psicológica, não era uma fé emocional. Tenham muito cuidado com isso. As igrejas evangélicas, infelizmente, hoje caíram nessa armadilha, colocando para as pessoas que quando você sente boas emoções é que você tem um relacionamento com Deus. Não é assim. E eles investem em quê? Investem em luzes, o ambiente é escuro, aí tem as fumaças, e tem um movimento agitado. Aquilo gera uma euforia natural, gera uma aceleração. E você confunde aquilo com o quê? Comunhão com Deus. E não é. Entende? Não é. Então não confunda emoção com uma vida em fé. Quem está sofrendo não vai ter boas emoções, não é verdade? É sofrimento. Quem está passando por dificuldades está sofrendo. É difícil. Mas ainda assim deve viver pela fé. E é bem melhor viver pela fé no momento da dificuldade. Lembre-se disso. A fé nem sempre nos livra de problemas, angústias, sofrimentos e adversidades. Às vezes temos que enfrentar esses problemas mesmo. Mas ainda assim viver pela fé. Estou com um problema muito sério na minha vida. Não consigo mais ler a Bíblia nem orar. Como assim? Não há problema que nos afaste do Senhor Jesus. Não há dificuldade ou sofrimento que nos coloque distante do Senhor. Não pode. Mesmo nos problemas, angústias e sofrimentos, continue sua vida pela fé. Lendo sua Bíblia, vida de oração, se possível, na igreja, adorando ao Senhor, pregando o Evangelho, fazendo discípulos. Continue, persevere. A fé sempre vai conduzir a atitudes, a ações, decisões práticas. Ninguém vive pela fé só na sua cabeça. Ninguém vive pela fé sem frutos dessa fé. Não existe. Lembra de Raabe. Quem vive pela fé tem ações, tem atitudes, de alguma forma que glorifica e agrada ao Senhor nosso Deus. Pela fé vencemos a incredulidade. Muitos crentes são dominados pela incredulidade no período em que nós vivemos. Se permitem dominar por esta incredulidade. Se tornam frios, desanimados, desmotivados. Alguns colocam a culpa na igreja, ou nos pastores, ou na música. Muitas vezes é na música, né, pastor Jacques? Muitas vezes é na música, porque a música é muito tradicional, mas a razão não é nenhuma dessas. Nenhuma. A razão é porque você não está vivendo pela fé. Você pode estar numa igreja sem instrumento, sem ar-condicionado, sem cadeira, sem nada. Os crentes lá em Moçambique ficam no chão, sentado lá na igreja. O irmão missionário que pregou aqui mostrou fotos, depois a gente vai até divulgar para os irmãos. Sentado no chão,
mal tem Bíblia, é quente. E estão lá, vivendo pela fé. O pastor Marcos Wilson mandou alguns relatórios que ele agora está dando aula em vários seminários no mundo. E ele foi a uma localidade no Chá, né, na África Central. E lá, o quadro negro que ele usou para dar aula era um pedaço de tábua com um buraco no meio. E era assim que ele treinava os pastores lá. Então a gente tem até show. É uma bênção, né? Eu vi, era um quadro negro, velho, apoiado em 2 cadeiras com um buraco no meio. Estava lá, ensinando o Antigo Testamento para que aqueles homens, mulheres, pastores e missionários vivessem pela fé. Entende? Não precisamos de muito para viver pela fé. Nós temos muito e temos que aprendermos a viver pela fé para honrar e glorificar o Senhor. E esta fé se expressa na prática. Lembre-se disso. Pela fé vencemos a incredulidade. Pela fé grandes feitos são realizados. Pela fé grandes sofrimentos são suportados. E temos as melhores condições hoje de viver pela fé do que os crentes do Antigo Testamento. Então, o que estamos esperando para ter uma vida de fé maravilhosa com o Senhor? Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos tirou das trevas do pecado, nos trouxe para o teu reino, reino de luz, o reino do Senhor Jesus Cristo, onde nós podemos viver de modo maravilhoso. Pai amado, ajuda-nos, à luz da leitura da tua palavra, nos ajuda a viver pela fé, enfrentando as dificuldades, as pressões, os sofrimentos, mas jamais nos deixando abalar na fé que temos pelo Senhor, na fé que temos na tua palavra que revela o Senhor. Capacita-nos para que não estejamos indo na onda, na moda dos religiosos dessa época, mas que estejamos de modo simples, mas dedicados, vivendo no teu simples evangelho, mas extremamente poderoso. Nos capacita, Senhor Deus, a vivermos pela fé. O que te pedimos, no nome do Senhor Jesus.